Nesse vídeo, nós vamos preparar as respostas do estudo 11 da revista Sentinela. Este artigo vai ser considerado na reunião deste fim de semana, 19 a 25 de maio. Irmãos, apenas fazendo um comunicado importante, em vista que o nosso site o Blogger está em manutenção, vamos estar então disponibilizando todas as respostas e comentários deste estudo por escrito no primeiro comentário fixado deste vídeo. Então, se preferirem, vocês podem usar seus celulares ou dispositivos como tablets para tirar os prints desta resposta ou, assim como vocês faziam lá no site, copiar e colar este conteúdo para seus dispositivos. Fiquem à vontade. É claro, incentivamos que se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhe esse vídeo com todos os seus familiares, também não deixe de compartilhar nosso site com outras pessoas. Se ainda possível, temos duas opções onde vocês podem mostrar gratidão por todo esse trabalho que fazemos com muito carinho para cada um de vocês, que é a opção Seja Membro e a Valeu Demais, que é aquela com coraçãozinho escrito Valeu. Essas duas opções ajudam o canal a crescer, ajudam o canal a manter os custos que envolvem em fazer esses vídeos e também faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Fiquem à vontade. O tema do estudo 11 é Imite o zelo de Jesus na pregação. Tem como base Lucas capítulo 10, versículo 1, que diz: O Senhor os enviou de dois em dois, na sua frente, a toda cidade e lugar aonde ele mesmo estava para ir. O que vamos ver neste estudo? Qual vai ser o objetivo do estudo? Vamos considerar 4 maneiras em que podemos imitar o zelo de Jesus na pregação. Pergunta do parágrafo 1. Qual é uma das coisas que diferenciam o povo de Jeová daqueles que dizem ser cristãos? Resposta. O que distingue o povo de Jeová dos que apenas afirmam ser cristãos é o zelo na pregação. Pergunta do parágrafo 2. Por que às vezes pode parecer difícil se sentir animado para participar na pregação? Resposta. É comum sentir mais entusiasmo ao participar de outras atividades na organização, como construção de salões do reino, ajuda humanitária e encorajamento dos irmãos, porque os resultados dessas atividades são imediatos e visíveis. Além disso, essas ocasiões envolvem um ambiente agradável de amor e paz entre os irmãos. Por outro lado, na pregação, muitas vezes se trabalha no mesmo território por anos sem ver progresso significativo ou se enfrenta rejeição. A oposição também tende a aumentar à medida que nos aproximamos do fim. Pergunta do parágrafo 3. O que aprendemos sobre o zelo de Jesus em Lucas 13, 6 a 9? Resposta. Jesus exemplificou o zelo na pregação, especialmente ao longo de seu ministério. Mesmo após 3 anos de esforço, muitos judeus não aceitaram sua mensagem. Mas, assim como o agricultor da ilustração que não desistiu de sua figueira estéril, Jesus também não desanimou. Ele continuou se dedicando para ajudar as pessoas a compreender e aceitar as boas novas, demonstrando que a persistência e o compromisso são fundamentais na pregação. Pergunta do parágrafo 4. Que 4 coisas vamos aprender do exemplo de Jesus? Resposta. Nos últimos 6 meses da sua vida na Terra, Jesus manteve seu zelo na pregação. Portanto, vamos considerar 4 coisas que podemos aprender do exemplo de Jesus. 1. Ele se concentrava na vontade de Jeová. 2. Ele tinha bem em mente as profecias da Bíblia. 3. Ele confiava na ajuda de Jeová. E 4. Ele mantinha uma atitude positiva em relação às pessoas. Seguir esses princípios nos ajudará a manter o entusiasmo na obra de pregação. Primeiro subtítulo do estudo: Jesus se concentrava na vontade de Jeová. Pergunta do parágrafo 5. Como Jesus mostrou que se concentrava em fazer a vontade de Deus? Resposta. Jesus pregou com zelo as boas novas do reino porque sabia que era isso que Deus queria que ele fizesse. Ele se dedicou intensamente a essa obra, viajando de cidade em cidade e de aldeia em aldeia para ensinar o povo. Além disso, treinou outros discípulos para realizar a pregação como ele fazia, garantindo que a mensagem fosse amplamente divulgada. Pergunta do parágrafo 6. Como a obra de pregação está ligada a outras atividades que fazemos na organização? Veja também a imagem. Resposta.
A pregação continua sendo a principal atividade que Jeová e Jesus querem que seus servos realizem. Todas as demais tarefas dentro da organização apoiam essa obra. Por exemplo, os salões do reino são construídos para proporcionar um local de adoração aos interessados. Os trabalhos realizados em Betel têm como objetivo atender às necessidades dos pregadores do campo. Até mesmo a ajuda humanitária não se limita ao socorro material, mas busca restaurar a espiritualidade dos irmãos para que possam retomar a pregação. E este conjunto de imagens relacionado ao parágrafo 6 mostra um irmão trabalhando num projeto de construção da organização, outro irmão trabalhando de casa como voluntário remoto para Betel e mais tarde os dois irmãos trabalhando juntos na pregação. A legenda diz: pregar as boas novas é o trabalho mais importante que Jeová e Jesus querem que façamos hoje. Pergunta do parágrafo 7. Por que Jeová quer que continuemos pregando? Temos aí como base o texto de 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Resposta. Jeová deseja que o maior número possível de pessoas tenha a oportunidade de ouvir e aceitar as boas novas para que possam ser salvos. Ele nos capacita com ferramentas para melhorar nossa abordagem na pregação, como, por exemplo, a brochura Ame as Pessoas, Faça Discípulos, que fornece sugestões práticas para iniciar conversas e abrir estudos bíblicos. Então, mesmo que algumas pessoas rejeitem a mensagem agora, elas ainda podem decidir seguir a Jeová antes da grande tribulação. Portanto, continuar pregando é essencial para alcançar essas pessoas e dar-lhes uma chance de salvação. Segundo o subtítulo do estudo, Jesus tinha bem em mente as profecias da Bíblia. Pergunta do parágrafo 8. Como conhecer as profecias bíblicas influenciou a forma como Jesus usava seu tempo? Resposta. Jesus conhecia as profecias e sabia que seu ministério duraria apenas 3 anos e meio. Ele também sabia quando e como morreria. Por compreender o cumprimento das profecias, ele usava seu tempo da melhor maneira possível, pregando com zelo para cumprir sua designação e fazer a vontade de Jeová. Pergunta do parágrafo 9. Por que entender as profecias da Bíblia nos motiva a pregar com zelo? Resposta. Compreender as profecias nos motiva a pregar com urgência porque sabemos que o fim deste sistema está próximo. As condições mundiais, incluindo o comportamento das pessoas e os conflitos internacionais, cumprem as profecias bíblicas sobre os últimos dias. A rivalidade entre a potência mundial anglo-americana e a Rússia confirma o cumprimento da profecia do Rei do Sul contra o Rei do Norte no tempo do fim. Além disso, sabemos que o reino de Deus em breve destruirá os governos humanos, reforçando a necessidade de divulgar as boas novas antes que isso aconteça. Pergunta do parágrafo 10. De que outras maneiras as profecias da Bíblia nos motivam a pregar? Resposta. As profecias da Bíblia nos trazem esperança e nos motivam a compartilhar essa mensagem com os outros. Além disso, a Bíblia mostra que Jeová apoia essa obra. Por exemplo, Isaías 11, 6 a 9 destaca que qualquer pessoa pode mudar com a ajuda de Jeová, incentivando-nos a pregar mesmo para aqueles que parecem pouco receptivos. Também Marcos 13:10 confirma que as boas novas serão pregadas em todo o mundo e participar desse cumprimento profético é um privilégio que fortalece nosso zelo. Portanto, cada cristão pode refletir sobre quais profecias específicas o motivam a continuar pregando e buscar formas de aplicá-las em seu ministério. Terceiro subtítulo do estudo: Jesus confiava na ajuda de Jeová. Pergunta do parágrafo 11. Por que Jesus precisava confiar em Jeová para continuar pregando com zelo? Temos aí como base o texto de Lucas, capítulo 12, versículos 49 e 53. Resposta: Jesus sabia que sua mensagem geraria oposição e causaria divisões dentro das famílias e da sociedade. Os líderes religiosos tentaram matá-lo várias vezes devido à sua pregação. Apesar disso, ele confiava plenamente que Jeová estava com ele e lhe daria força para continuar. Jesus declarou que nunca estava sozinho, pois sempre fazia o que agradava ao Pai. Pergunta do parágrafo 12. Como Jesus preparou seus discípulos para continuar pregando quando enfrentassem perseguição? Resposta. Jesus garantiu a seus discípulos que Jeová os apoiaria na pregação, mesmo diante da perseguição. Além disso,
Ele aconselhou seus discípulos a terem cautela, orientando-os a não forçar ninguém a aceitar a mensagem do reino e a fugir quando necessário. Mesmo sendo zeloso e confiante na ajuda divina, Jesus não se colocava em situações de risco sem necessidade. Pergunta do parágrafo 13. Por que você pode ter certeza de que Jeová vai ajudar você? Resposta. Porque quando Jesus orou pedindo a Jeová que protegesse seus apóstolos, essa oração foi respondida. O livro de Atos mostra que Jeová deu força aos apóstolos para pregar com zelo apesar da oposição. Além disso, Jesus também pediu a Jeová que cuidasse dos futuros discípulos que aceitassem a mensagem dos apóstolos, o que inclui os cristãos de hoje. Essa oração continua sendo respondida, garantindo que Jeová nos ajuda da mesma forma que ajudou os primeiros discípulos. Pergunta do parágrafo 14. Por que sempre vamos conseguir pregar com zelo, mesmo em tempos difíceis? Veja também a imagem. Resposta: porque Jesus garantiu que sempre teríamos a ajuda necessária. Ele ensinou que devemos deixar que as pessoas decidam se vão aceitar a mensagem e, assim, evitar discussões. Em locais onde a obra é restrita, os servos de Jeová continuam pregando porque confiam no apoio divino. Assim como Jeová fortaleceu seus servos no passado, ele nos dá poder para continuar a obra de pregação até que o próprio Deus diga que está concluída. E esta imagem, relacionada ao parágrafo 14, mostra um irmão pregando para um homem de forma discreta, enquanto abastece o carro. A legenda diz: mesmo em lugares onde nossa obra é restrita, nossos irmãos encontram maneiras seguras para pregar. Quarto e último subtítulo do estudo: Jesus mantinha uma atitude positiva. Pergunta do parágrafo 15. Como sabemos que Jesus tinha uma atitude positiva sobre a pregação? Resposta: Jesus nunca perdeu seu entusiasmo pela pregação. Desde o início do seu ministério, percebeu que muitas pessoas estavam dispostas a ouvir as boas novas, comparando-as a um campo pronto para a colheita. Mesmo após um ano, ele reafirmou que a colheita realmente é grande e incentivou seus discípulos a participarem dela. Jesus sempre manteve a crença de que as pessoas poderiam aceitar a mensagem e se alegrava profundamente quando isso acontecia. Pergunta do parágrafo 16. Como as ilustrações de Jesus ajudaram os discípulos a ter um ponto de vista positivo sobre a pregação? Temos aí como base o texto de Lucas, capítulo 13, versículos 18 a 21. E veja também a imagem. Resposta: Jesus usou ilustrações para mostrar como a pregação traria resultados impressionantes. Ele comparou a mensagem do reino a um pequeno grão de mostarda, destacando como ela cresceria de maneira impressionante e nada poderia impedir seu progresso. Também usou o exemplo do fermento, ilustrando como a mensagem se espalharia e transformaria aqueles que a aceitassem, mesmo que as mudanças não fossem imediatamente perceptíveis. Essas comparações ajudaram os discípulos a manterem uma atitude positiva e perseverante na obra de pregação. E esta imagem relacionada ao parágrafo 16 mostra duas irmãs ao lado de carrinhos de publicações numa calçada bem movimentada. Muitas pessoas passam por elas sem parar nos carrinhos. A legenda diz: assim como Jesus, continuamos positivos e não perdemos a esperança de que alguns ainda aceitem as boas novas. Pergunta do parágrafo 17. Por que podemos continuar tendo uma atitude positiva sobre a pregação? Resposta: porque o impacto da obra de pregação pode ser visto ao redor do mundo. Milhões de pessoas assistem à celebração todos os anos e estudam a Bíblia com as testemunhas de Jeová. Centenas de milhares se batizam e se juntam a essa obra. Embora não saibamos quantos ainda aceitarão a mensagem, Jeová está reunindo uma grande multidão que sobreviverá à grande tribulação. O próprio Jeová sabe que muitos ainda podem aceitar as boas novas, o que nos motiva a continuar pregando com zelo. Pergunta do parágrafo 18. O que queremos que as pessoas percebam sobre nós? Resposta: o zelo na pregação é uma característica que identifica os discípulos de Jesus. Os apóstolos demonstraram tanta coragem e entusiasmo que as pessoas perceberam que eles haviam estado com Jesus. Da mesma forma, hoje queremos que as pessoas reconheçam que imitamos o zelo de Jesus ao declarar as boas novas, mostrando dedicação e entusiasmo na divulgação do reino. Muito bem, queridos irmãos, agora vamos fazer uma breve recapitulação do estudo. Então,
Primeira pergunta de recapitulação: como podemos imitar o zelo de Jesus por nos concentrar na vontade de Jeová e ter bem em mente as profecias da Bíblia? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 5 a 8. Podemos imitar o zelo de Jesus ao colocar a vontade de Jeová acima de tudo, lembrando que a pregação das boas novas é o trabalho mais importante que ele nos designou. Assim como Jesus viajou incansavelmente para ensinar as pessoas e treinou outros para fazer o mesmo, devemos dedicar tempo e esforço para divulgar o reino de Deus. Além disso, conhecer e refletir nas profecias bíblicas nos ajuda a entender a urgência da obra de pregação. Jesus sabia que seu ministério duraria apenas 3 anos e meio e utilizou esse tempo da melhor forma possível. Hoje, sabemos que estamos no tempo do fim e que o reino de Deus em breve substituirá os governos humanos, o que nos motiva a intensificar nossos esforços na pregação. Segunda pergunta de recapitulação do estudo: como podemos imitar o zelo de Jesus por confiar na ajuda de Jeová? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 11 a 13. Jesus sabia que sua pregação enfrentaria forte oposição, mas nunca duvidou do apoio de Jeová. Ele disse com confiança: Não estou sozinho, mas o Pai que me enviou está comigo. Ele também preparou seus discípulos para dependerem de Jeová ao enfrentar perseguição, garantindo-lhes que receberiam ajuda espiritual. Assim como Jesus, devemos confiar plenamente na orientação e proteção de Jeová, sabendo que ele sempre nos fortalecerá para cumprirmos nossa missão. A oração de Jesus em João 17 mostra que Jeová continua cuidando dos discípulos até hoje, garantindo que podemos continuar pregando com zelo, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Terceira e última pergunta de recapitulação do estudo: como podemos imitar o zelo de Jesus por manter uma atitude positiva? E a resposta eu fiz um resumo dos parágrafos 15 a 17. Jesus nunca perdeu sua motivação na pregação, pois via as pessoas como um campo pronto para a colheita. Ele reforçava essa perspectiva ao dizer que a colheita realmente é grande e incentivava seus discípulos a enxergar o grande potencial da obra. Para manter esse mesmo entusiasmo, podemos nos lembrar das muitas pessoas que estão aceitando as boas novas. Milhões estudam a Bíblia e participam da celebração todos os anos, e centenas de milhares são batizados. Além disso, Jesus usou ilustrações para mostrar que a mensagem do reino cresceria e se espalharia, e essa profecia continua se cumprindo hoje. Ao ver o avanço da pregação e as bênçãos que ela traz, somos motivados a continuar servindo com zelo e alegria. Que estudo maravilhoso, não é mesmo, meus queridos irmãos? Mais uma vez, Jeová e Jesus reforçando a importância de termos zelo no ministério de pregação. Essa obra tão importante que nunca mais se repetirá e que salva vidas, mostrando também que eles estão junto conosco nesse trabalho tão maravilhoso. Agradecemos a sua atenção, carinho pelo nosso canal e esperamos que com o auxílio desse vídeo vocês consigam pelo menos dar um comentário na reunião deste fim de semana no estudo de A Sentinela. Se inscreva no nosso canal para aqueles que ainda não fizeram, deixe um gostei, um comentário, lembrando aos irmãos que todas as respostas do estudo estarão disponíveis aqui no primeiro comentário fixado abaixo desse vídeo, para que vocês possam copiar e colar usando um computador ou talvez tirar prints ou fotos da tela do celular para assim adquirirem as respostas. Fiquem à vontade. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e, se ainda possível, como maneira de gratidão, assim como outros irmãos têm feito, torne-se membros do canal ou clique na opção Valeu Demais. Essas duas opções têm ajudado muito o nosso canal a crescer e têm feito com que esses vídeos, que te ajudam todas as semanas, ajudem também outras pessoas, outros irmãos em suas preparações. Um grande abraço, um excelente fim de semana, com as bênçãos de Jeová e até mais nos próximos vídeos.